Pessoal, boa noite, tudo bom? Pessoal, a gente está continuando nossa apostila de oxigenoterapia, tá? A gente já viu os dispositivos de baixo e alto fluxo, né? Com catéter nasal, máscara de alto fluxo, máscara laríngea, né? Os dispositivos que a gente usa para intubação, como a máscara laríngea, a traqueostomia, tá? Então, a gente já começou a ver um pouco mais da parte de sistema de via aérea avançada, tá? Quando a gente fala via aérea avançada, é uma via aérea bem mais invasiva, tá? Não é máscaras e catéteres que a gente põe por fora, são procedimentos invasivos, tá? Que ficam exatamente, você está dentro da traqueia do paciente, tá? Com uma máscara laríngea, né? Como a gente tem aqui a traqueostomia, tá? E para esses procedimentos serem realizados, a gente precisa estar com o paciente, fazer uma analgesia no paciente, uma sedação, tá? Porque um paciente comum em Glasgow 15 acordado, ele não deixa a gente colocar um tubo na garganta dele, né? Você vê que, olha aí, dependendo do que a gente come, se você colocar o seu dedo na garganta, você sente a ânsia de vômito, já sente um enjoo, né? Você já sente um incômodo. Esse tubo, ele vai até a traqueia, tá? Então, ele passa das cordas vocais e vai mais a fundo ainda. Ou seja, ninguém acordado, tá? Permite, tá? Que você intube ele sem estar sedado, tá? E aí, para a gente fazer um procedimento de intubação, que seja com tubo, que seja com máscara laríngea, que seja com traqueia, com a cânula da traqueia para traqueostomia, nosso paciente tem que estar sedado, tá? E tem as indicações. Geralmente as indicações são pacientes que têm um rebaixamento de nível de consciência, seja por um trauma, seja por um infarto, seja por uma complicação clínica, tá? Seja por uma parada cardíaca. Então, por qualquer motivo que o paciente tenha um rebaixamento de nível de consciência, onde ele tem um Glasgow 8 ou abaixo de 8, a gente já tem que cuidar para que a gente consiga manter uma via aérea adequada, preservada desse paciente. E a melhor forma da gente manter essa via aérea preservada é realizando a intubação, tá? Então, eu trouxe para vocês aí a primeira diferença, tá? Entre intubação e entubação, para vocês nunca esquecerem, a gente intuba um paciente, tá? Entubar é o que o Mário faz descendo pelo cano. O paciente entubado é o paciente que está agarrado no cano, tá? O paciente que está sendo intubado é com I, tá bom, pessoal? Então, a gente sempre vai falar de intubação, apesar que vocês vão ver, inclusive médicos, qualquer pessoal de hospital, às vezes escrevendo intubação, tá? Mas o correto mesmo é a intubação, ok? Então, o que é a intubação orotraqueal, tá? Ou apenas conhecido como a intubação. Ou o médico fala assim, vamos intubar o paciente, tá? É um procedimento exclusivamente médico, tá? Enfermeiro, nem técnico de enfermagem não pode intubar um paciente. O enfermeiro pode passar máscara laríngea. Essa aqui, o enfermeiro superior pode, o técnico também não, tá? Mas o enfermeiro superior pode intubar o paciente com máscara laríngea, mas com o tubo orotraqueal, esse tubo aqui, cadê? Esse tubo aqui, tá? Apenas o médico, tá bom? Então, a intubação, tá? É um procedimento no qual o médico vai inserir o tubo desde a boca até a traqueia do paciente. O objetivo dessa intubação é manter uma via aérea pérvia, ou seja, uma via aérea aberta, da boca até o pulmão, e assim você conseguir colocar o ambu aqui na ponta e ventilar esse paciente, permitir que o paciente respire, tá? Mas vai ser uma respiração manual, não vai ser uma respiração voluntária, porque o paciente não tem
nível de consciência suficiente para que o cérebro dele mantenha a ordem de fazer o pulmão funcionar. Então, como ele tem um rebaixamento do nível de consciência, né? Pessoal, alguém me responde, por favor, se vocês já viram a escala de coma de Glasgow. Devem ter visto, pelo menos na aula passada, tá? Quem não viu, eu vou jogar aqui para vocês lembrarem. A escala de coma de Glasgow é uma escala onde você consegue avaliar o nível de consciência do paciente. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Peraí. Vou até pesquisar aqui. Aqui, ó, pessoal. Achei uma aqui bonitinha, olha só. Ó. Escala de coma de Glasgow, a gente vai avaliar abertura ocular, resposta verbal e resposta motora, tá? E aí, cada uma delas vai nos dar uma pontuação. A pontuação máxima, ou seja, nós, como estamos agora, nós estamos com abertura ocular espontânea, estamos respondendo de forma orientada, espontânea. Nossa resposta motora obedece comandos, eu estou movimentando aqui sem precisar ninguém me mandar fazer, tá? Então, como eu estou com tudo espontâneo e normal, eu ganho um máximo de pontos que é 15, tá? E aí, quando eu tenho um rebaixamento de nível de consciência, onde eu não consigo responder a nenhum desses comandos de forma normal, nem esse estímulo doloroso, eu ganho um mínimo de 3. Paciente em Glasgow 3 é um paciente que está em coma, tá? Paciente em Glasgow 15 é o que nós estamos neste momento, tá? Ou seja, nós estamos o quê? Nossa abertura ocular, tá? Ela se divide em 4 pontos. Então, se eu estou com a abertura ocular espontânea, eu ganho 4 pontos. Se você encontra o paciente lá, o paciente está de olho fechado, você tem que chamar ele. Senhor, abre o olho para mim, por favor. O senhor consegue me escutar? Aí ele abre o olho somente quando você pede, com uma certa dificuldade, ele ganha 3 pontos, tá? Se ele não abre o olho ao chamado, e aí você faz um estímulo doloroso. O estímulo doloroso, quando você pega essa pontinha aqui, esse ossinho aqui da falange, tá? A gente pega aqui como é que chama? Essa parte distal da falange aqui, ó, tá? E aí você aperta no peito do paciente, coloca em cima do externo e dá aquela esfregadinha com um pouquinho de pressão, ele vai sentir dor. Fazem isso em vocês, dói pra caramba, tá? Que é osso com osso. E aí, quando você faz isso, esfrega no seu peito, no peito do paciente, ele vai sentir a dor. Se ele levar a mão e aí ele abrir o olho por causa da dor, tá? Aí você tem um Glasgow de 2, né? Uma abertura ocular, ele ganha 2 pontos. Se nem com a dor ele não abre o olho, ele ganha 1 ponto. E aí você vai ver a escala verbal dele, tá? Você pergunta, senhor, consegue conversar comigo? O senhor me escuta? O senhor lembra o que aconteceu? Se ele responder, eu lembro, meu nome é Maria, tá? Eu lembro, eu sofri um acidente, eu caí de bicicleta, eu bati a cabeça, blá, 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 blá. Se ele responde de forma coerente, ele ganha 5 pontos. Se ele tá confuso, você pergunta, se eu lembro o que aconteceu? Ele fala assim, maçã, banana e laranja. Ele não lembra, entendeu? Ele tá confuso. Que dia é hoje? Hoje é Natal. Hoje não é Natal, entendeu? A não ser que realmente seja, tá, gente? Mas aí, se ele tem respostas confusas, pergunta o nome dele e ele fala que você fala lá, laranja, azul e o dia tá lindo, o céu é colorido, qualquer coisa assim que mostre que ele está confuso, como se ele tivesse mais confuso do que um bêbado, gente, pra vocês terem noção. Então, ele ganha 4 pontos. Se ele começa a falar palavras inapropriadas, tá? Aquelas palavras, palavras que são impróprias ao que você pergunta, tá? Ele ganha 3 pontos. Se ele fala palavras incompreensíveis, se pergunta qual que é o seu nome, ele bubu, então ele ganha 2 pontos. São palavras incompreensíveis. Quando ele tenta falar alguma coisa sem conseguir se comunicar de forma verbal, seja coerente, ele ganha 2 pontos. E se ele não responde de nenhum jeito, ele mostra alguma resposta verbal, nem quando você faz o estímulo doloroso, ele não fala um ai, tá? Ele ganha 1 ponto, tá? Na resposta motora, você vai ver, tá voluntário? Tá? Não. Ele que obedece comando, você coloca na mão dele e fala assim, aperta minha mão. Ele não aperta, tá? Ou, tá? Ele aperta, ele consegue apertar. Se ele conseguir apertar, ele ganha 6 pontos.
Se ele não conseguir apertar, você vai fazer o estímulo doloroso. Essa partezinha aqui no cima do externo. E aí, se ele conseguir localizar a dor, levar a mão até onde está doendo, tá? Ele localizou a dor, ele ganha 5 pontos. Se ele fazer aquele movimento de retirada, tá? O que é um movimento de retirada, tá? Você tá doendo aonde? No externo. Você não tá fazendo estímulo doloroso no externo. Em vez de levar a mão, tá? Em vez dele localizar a dor, ele vai levar a mão pro outro lado, tá? E aí, se ele não levar a mão no local, se ele não localizar onde está a dor, né? Você põe a mão, você aperta o dedo dele, ele coloca a mão no outro pé, né? Você não localizou a dor, ele realmente retirou o movimento, tá? Ele ganha 4 pontos, tá? Se ele fazer flexão anormal, tá? Flexão, quando a gente vai fazer flexão, a gente está encurtando, tá? E aí, você pega ele assim, você vai fazer, por exemplo, o estímulo doloroso, ele pega e puxa, faz a flexão, ele ganha 3 pontos. Se em vez de ele fazer a flexão, de ficar encolhidinho, ele fizer a extensão, que a gente chama de decorticação, tá? E descerebração, ele esticar, em vez dele encolher porque tá sentindo dor, ele se esticar todo, se abrir todo, ele ganha 2 pontos. E se mesmo assim, mesmo com estímulo doloroso, ele não se movimentar de forma nenhuma, ele ganha 1 ponto. Então, gente, essa é a escala de Glasgow, tá? E aí você vai somando, avaliando de acordo com o que tá o paciente. Um Glasgow total, o paciente está completamente espontâneo, lúcido, orientado, obedece a comandos, ele ganha Glasgow 15. Se nem com estímulo doloroso ele não consegue ter uma abertura ocular, não consegue ter uma resposta verbal, nem aquele aizinho ele não fala, não tem uma resposta motora, no final ele tem 1 ponto de cada um, então ele ganha 3 pontos. Então o Glasgow, gente, ele vai de 15 a 3, tá? Não existe Glasgow 0, tá bom? E aí você tem um Glasgow mínimo de 3. O protocolo de atendimento ao paciente, tá? Ele traz pra gente que um paciente que está com Glasgow de 8 ou abaixo de 8, significa que ele já está com rebaixamento do nível de consciência. Ou seja, o nível de consciência dele já está abaixo do que o esperado. Por mais que ele esteja com uma respiração espontânea, que ele esteja saturando 99% em ar ambiente, ele significa que o cérebro dele está muito debilitado, está muito prejudicado. Então, eu preciso garantir uma via aérea avançada nesse paciente que está com Glasgow abaixo de 8, tá? Porque aí eu preciso intubar esse paciente, porque daqui a pouco o cérebro vai mandar o pulmão, vai parar de dar ordem para o pulmão respirar e meu paciente vai fazer uma parada respiratória. Então, eu tenho que garantir uma via aérea avançada sempre que eu tiver com paciente com Glasgow de 8 ou abaixo de 8, tá bom? Então, aqui, ó, para vocês lembrarem, eu vou até colocar esse desenhozinho aqui bonitinho para vocês na nossa apostila, tá bom? Para vocês verem. E aí, só para vocês lembrarem, tá? Para vocês fazerem a escala de Glasgow e sempre lembrar que um paciente com Glasgow de 8 ou abaixo de 8 é um paciente indicado para intubação. Pessoal, existe uma atualização da escala de coma de Glasgow de 2018 que ela traz a avaliação da pupila, tá? Então, ela traz pra gente que a gente vai avaliar como é que tá as pupilas, se elas estão isocóricas, anisocóricas, fotorreagente, não reagente, como que está a avaliação da pupila, que seria aqui, ó, que vê aqui, ó, essa aqui, ó, tá? Pupilas com o mesmo tamanho, elas são chamadas de isocóricas, então elas estão tamanhos normais, isocóricas. Pupilas dilatadas, são chamadas de pupilas midriáticas, tá? Pupilas contraídas, pequenininhas, são as pupilas mióticas, tá? É a miose. E pupilas que estão de tamanhos diferentes, uma dilatada, outra contraída, uma dilatada, outra em tamanho normal, são chamadas de anisocóricas, tá? E aí, ó, a gente avalia também aqui, ó, a questão aqui, ó, as pupilas anisocóricas, tamanhos diferentes, tá? Vou até colocar também na apostila. E a gente avalia também a reação pupilar, ou seja, eu vou pegar a pupila e vou jogar a lanterninha da pupila
a lanterna, a luzinha na pupila do paciente, tá? E aí eu vou ver o quê? Como é que está a reação à luz daquele paciente. Gente, uma pupila normal, quando você fecha o olho, a pupila fica dilatada porque está escuro. O objetivo da pupila é tentar encontrar a luz, tá? Então, ela se contrai ou ela se dilata à medida que a gente está na presença ou não de luz. Imagina, quando você está num quarto escuro, e aí você tá num ambiente claro, você vai entrar no quarto escuro. Você abre a porta assim, você não enxerga nada. O quarto tá todo escuro, não é? Porque você estava num ambiente claro. Se você estava num ambiente claro, sua pupila estava miótica, porque você tinha muita luz. E aí você entrou num ambiente escuro, você não enxerga nada. E aí daqui a pouco você começa a enxergar. Aí você começa a enxergar que a cama tá num canto, a janela tá no outro, a porta tá no outro, você enxerga o chinelo no chão, não é? Por quê? À medida que você está nesse ambiente escuro, a sua pupila demora, mas ela começa a se dilatar, porque ela começa a procurar a luz, tá? E aí você começa a enxergar no quarto escuro, tá? Então sua pupila dilatou. E aí sua mãe entra no quarto e acende a luz. E aí dá aquela dor no olho, aquela coisa que você fala, nossa mãe, fiquei cego, né? Dá aquela dor no olho, por quê? Sua pupila estava dilatadaça, porque o quarto estava muito escuro e ela estava procurando enxergar a luz nesse quarto escuro. E aí ela dilatou muito. E aí você estava enxergando no quarto, muito bem. Aí sua mãe abriu a porta e acendeu a luz. O que sua pupila vai fazer de uma vez? Ela vai contrair, tá? E isso dá dor, essa contração rápida, porque a pupila estava muito dilatada, procurando a luz, né? E aí, de repente, você oferece muita luz para ela, porque você acendeu a luz do quarto, tá? E aí a pupila dói, a gente chega a sentir dor e ela contrai. Mas depois você começa a enxergar de novo de forma normal, tá? Isso significa uma pupila fotorreagente, tá? Ou seja, ela reage à luz. Se tem pouca luz, ela vai o quê? Dilatar. Se tem muita luz, ela vai contrair. Isso é uma pupila fotorreagente, tá? Então, isso é a nossa avaliação da pupila. Se ela é isocórica, dilatar, tamanho normal, miótica, se ela tá pequenininha, geralmente é um ambiente com muita luz. Se ela tá midriática, tá muito dilatada, geralmente é um ambiente muito escuro. Ou se ela está anisocórica, uma do tamanho, uma miótica e outra midriática, tá? E isso aqui, gente, é muito sério a gente avaliar. Porque uma pupila, por exemplo, normal e a outra dilatada, ou uma pupila normal e a outra miótica, tá? Ou seja, pupilas de tamanhos diferentes, independente se está miótica ou midriática, significa que tem uma lesão cerebral, tá? Então isso é muito sério, tá? Para a gente poder avaliar. Então, você avaliar a avaliação da pupila foi colocado aqui na escala de Coleman de Glasgow para ser avaliado, tá? A resposta pupilar. E aí eles dão uma pontuação, tá? Se a resposta pupilar não teve nenhuma alteração, tá? Ele ganha 2 pontos. Se ele teve apenas reage a um estímulo luminoso, ou seja, apenas uma pupila reage, tá? Ele ganha 1 ponto. Se as duas pupilas não reagem ao estímulo luminoso, ele ganha 0 pontos, tá? E aí a gente tem um Glasgow de 1 a 15, tá? Só que acontece, por mais que essa seja uma atualização de 2018, então já tem aí 2, 3 anos, ela ainda não é utilizada na prática, tá? Na prática, gente, eu falo isso hoje, pelo SAMU, onde eu trabalho, a gente não usa a escala de Glasgow a gente avalia pupilas, sim, tá? Mas a gente usa a avaliação pupilas no nosso XABCDE, que é a nossa avaliação primária do paciente, e não na escala de Coleman de Glasgow. A gente deixa a escala de Coleman de Glasgow de 3 a 15 ainda, apesar de que a gente faz sim. É importante sim fazer a avaliação das pupilas, tá? Só que a gente não faz ela na escala de Glasgow. A gente faz ela no nosso XABCDE, tá? Que a gente vai ver mais pra frente, eu vou passar pra vocês nessa etapa agora, tá? Eu vou passar pra vocês as paradas cardíacas, tá? E a avaliação primária e a avaliação secundária do paciente. E aí a gente vai ver, quando a gente falar de avaliação primária, no nosso D, do nosso XABCDE, aí a gente vai ver a avaliação da pupilas e a avaliação de Glasgow novamente. Tá bom, pessoal?
Então, pessoal, quando eu tenho um paciente que tem um nível de consciência 8 ou abaixo de 8, tá? Ele tem um rebaixamento de nível de consciência, então significa que o cérebro dele não está nas suas funções normais, e mesmo que ele esteja com uma boa saturação de oxigênio, uma boa ventilação, eu preciso garantir uma via aérea avançada nele, ou seja, eu preciso de uma intubação, porque daqui a pouco ele vai piorar, tá? Então, gente, independente do tipo de trauma, da avaliação clínica dele, tá? Independente do porquê que ele teve esse rebaixamento de nível de consciência, tá bom? Então, o tubo, tá? Que a gente coloca na garganta, ele é um tubo, né? Feito de látex, de plástico, não sei direito o material. E ele permite que o ar passe dentro dele. Então, ele liga até a traqueia e a boca. E aí, a gente coloca um ambu na pontinha dele para a gente poder fazer a VPP, a ventilação por pressão positiva. E aí, a gente ventila apertando o ambu para empurrar o ar para ir para o pulmão desse paciente. Então, toda vez que eu aperto o ambu, eu estou empurrando o ar para dentro, tá? Então, eu estou forçando o meu paciente a respirar. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Cadê? Deixa eu voltar aqui. Achei, pronto. Então, cada vez que eu ventilo meu paciente, eu obrigo ele a respirar. Então, eu faço a função do pulmão dele de forma manual, tá bom? Ou, depois que eu entubar o paciente, eu posso colocar ele no ventilador mecânico. Eu programo o ventilador mecânico, a gente vai ver um pouquinho do ventilador daqui a pouco, tá? E aí, a gente programa o ventilador para que o ventilador consiga fazer a função, fazer o ciclo, a gente chama de ciclagem, tá? Do ar, controlar quanto de oxigênio que nós vamos ofertar para o nosso paciente para manter ele respirando. Lembrando que esse paciente tem que estar sedado, tá? Porque um paciente, mesmo em Glasgow 8, né, próximo a 8, que precisa ser entubado, ele é um paciente que ele não vai permitir uma intubação sem resistência, tá? O próprio organismo dele pode começar a competir com o tubo, competir com o ventilador, tentando o organismo tentar respirar por si só. Por isso a gente tem que manter o paciente sedado até o cérebro dele continuar, poder voltar ao normal e assumir as funções de mandar o paciente respirar sem precisar de auxílio, tá bom? Então, o tubo é ligado a um respirador que vai substituir a função dos músculos respiratórios, empurrando o ar para dentro do pulmão, tá? Então, a intubação é indicada quando o médico precisa ter um total controle sobre a respiração do paciente e garantir que ele está respirando. Também, gente, a gente vai intubar pacientes que precisam de cirurgias com anestesia geral. Quem aqui já fez cirurgia com anestesia geral? Tá? Pode ser uma cirurgia simples, que seja uma cirurgia de retirada de amígdala, que seja uma cirurgia de adenoide, uma cirurgia no dedão no pé, não sei. Qualquer cirurgia que você precisa de uma anestesia geral, por mais que você não saiba, você não viu, não percebeu, mas você foi entubado, tá bom? Porque a anestesia geral, ela faz uma depressão do sistema nervoso central. E aí o paciente perde a consciência, e não fica só dormindo, ele perde a consciência total. O cérebro dele apaga por um período curto de tempo, né? E aí, se o cérebro dele apaga, você precisa garantir que ele continue respirando. Por isso, o médico entuba o paciente e garante a respiração do paciente enquanto faz a cirurgia, tá? Então, toda paciente com anestesia geral, ela foi entubada, tá bom? E também para manter a respiração em pessoas que estão internadas, em estado grave, e que o corpo, o próprio organismo, o próprio cérebro, o próprio pulmão não consegue fazer a função de respirar para manter a pessoa estável e a pessoa bem. Então, por esse motivo, para descansar o pulmão e tentar fazer o cérebro e o pulmão recuperarem para o paciente voltar a ter uma função normal, o mais rápido possível, às vezes é indicado a sedação e a intubação desse paciente, tá? É um procedimento que deve ser feito por um médico, exclusivamente, tá? Capacitado, com equipamentos indicados, hospitais, com tudo estéreo, tá? Processo cirúrgico estéreo, tá? Já que existe um grande risco de lesões graves de vias aéreas, tá?
Então, gente, é exclusivo do médico. Tem que ter tudo o mais estéril possível para evitar qualquer risco de contaminação, já que é um procedimento muito invasivo, tá bom? E aí, como é que a gente faz? Quais são os 7 P's, né? 7 passos para intubação, 7 P's. A gente tem que preparar o paciente, ou seja, você prepara todas as medicações, testa o tubo, prepara o oxigênio, tá? Prepara o paciente, se o paciente estiver consciente, explica para o paciente o que vai ser feito, tá? E aí, primeiro você faz uma pré-oxigenação, ou seja, você hiperventila seu paciente por um curto período de tempo, porque quando a gente sedar o paciente vai parar de respirar. E aí o médico tem pouco tempo para poder laringoscopar, né, conseguir visualizar a traqueia do paciente para poder intubar. Então, nesse período de tempo, o paciente fica sem respirar. Então, você faz uma pré-oxigenação. Quando você consegue fazer uma intubação eletiva, né, com calma, sem nenhuma pressa, sem ser nada de urgência e emergência, você consegue pré-oxigenar o paciente para que você consiga intubá-lo de forma mais segura. E aí você faz o pré-tratamento, que são analgesia, né, aquelas medicações, testa, pergunta o paciente se tem alergia a algum medicamento, deixa tudo já aspirado, preparado, tá? E aí você faz a paralisia e a indução para intubação, ou seja, você faz a medicação de sedação. Geralmente tem algumas medicações que são mais utilizadas, como fentanil, quilicina e otomidato, né? Que, ou seja, são medicações que vão fazer analgesia, então o paciente não vai sentir dor, né? Vai analgesiar o paciente, fazer analgesia no paciente. Vai sedar o paciente, ou seja, vai desligar o cérebro do paciente e vai fazer um relaxamento muscular. Ou seja, a gente precisa que o paciente relaxe a musculatura, para que ele não trave a boca e seja mais fácil o médico visualizar as cordas vocais e passar o tubo. E também ele precisa relaxar o diafragma. O diafragma é um músculo e ele que vai empurrar o pulmão do paciente para cima e para baixo para o paciente respirar. Eu preciso que o diafragma não funcione, senão meu paciente começa a competir com o tubo. E aí eu não vou conseguir oxigenar o meu paciente de forma adequada, tá? Então geralmente eu faço uma analgesia, uma sedação e um relaxante muscular, um bloqueador muscular para fazer a intubação, tá bom? E aí o médico faz o posicionamento, geralmente o médico coloca a cabeça do paciente para trás, ele usa um laringoscópio para poder visualizar as cordas vocais e passar o tubo, tá? E aí depois a gente tem o P de pós-intubação, que são os cuidados onde você vai insuflar o balonete, testar se o tubo está no lugar correto, fixar o tubo para que o tubo não saia, tá? E fazer as medicações para manter o paciente sedado, tá? Fazer as medicações que são feitas em bombas de infusão, medicações controladas, tá? Medicações que são medicações fortes, então elas têm um gotejamento controlado e vão permanecer durante um período longo de tempo, enquanto o paciente precisar permanecer intubado, tá bom? Então aqui, gente, esse aqui é o laringoscópio, tá? Ele é utilizado na intubação. Então, isso aqui, ó, a gente tem as lâminas de vários tamanhos, desde lâminas curvas até lâminas retas, tá? Essas pequenininhas de 0 a 2 e aqui a 1, 2 e a 3 geralmente são utilizadas para criancinhas, né? Atendimento pediátrico e neonatal, tá? E aí a gente tem geralmente 3, 4 e 5, independente se é reta ou curva, são utilizadas em adultos, tá? Quem escolhe a lâmina, gente? O médico. Podem ficar tranquilos que é o médico que vai definir o tipo de lâmina, se é curva ou reta, e o tamanho dela. Mas a gente já sabe que geralmente criancinha vai ser de 0 a 2, tá? Em adultos, geralmente 4 ou 5, tá bom? Que é o que a gente vai usar. Geralmente o médico pede a maior lâmina para facilitar a visualização. Então, geralmente, tanto homem ou mulher, ele vai te pedir a lâmina 5. Alguns médicos têm preferência por lâmina curva em adulto e lâmina reta em criança, mas cada médico que faz a sua escolha, porque cada um acha o que é mais fácil. Eu falo que é mais comum
é mais comum, pelo menos dos médicos que eu, Ana Flávia, já trabalhei e trabalho até hoje, eles utilizam mais lâmina curva para adulto e lâmina reta para criança, principalmente para o bebezinho, tá? Mas a preferência é de cada médico, tá bom? Então, o laringoscópio tá aí, ele tem a lâmina, ele tem o cabo, e nessa lâmina, gente, ele tem aqui nessa lateral uma lanterninha, uma luz. E aí, essa luz, aqui nesse cabo aqui, ó, ele coloca pilhas, a gente que troca a pilha, tá? Para avaliar o paciente, e essa luzinha tem que ficar acesa. Então, você que sai, a gente consegue trocar as lâminas. Cada lâmina tem uma luzinha aqui, ó, que ela tem que estar funcionando. Então, a gente testa o laringo. Quando fala assim, olha, o enfermeiro, testa o laringo para mim. É isso, é encaixar a lâmina que o médico escolheu no cabo, conferir se tem pilha, e aí você vai levantar, eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Você vai levantar a lâmina e a luzinha tem que acender, porque o médico precisa dessa luzinha para visualizar as cordas vocais e conseguir passar o tubo, tá bem?